Olá, turma boa! 13 de julho, dia da superlua do ano, né? E dia do super frio também. Caiu muita temperatura aqui em São Paulo. Vamos dar sequência aí ao nosso projeto no Vencendo Concursos, gravando atualidades da semana de 6 a 13 de julho de 2022, né? É sempre muito importante que você assista às aulas anteriores, se você está assistindo essa aula pela primeira vez, porque algumas narrativas que a gente traz para aqui, né, para a aula, elas remontam a episódios anteriores, né, porque a gente tem 30, 40 minutos aqui para gravar o conteúdo semanal, mas existem episódios como a Guerra da Ucrânia que já passam aí de 150 dias, né? Mas vamos lá, para os slides. Muito bem, esses são os endereços que a gente pede para você seguir a gente lá no Instagram, porque sempre a gente anuncia as novidades dos concursos, dos livros, né? Aqui na descrição vão ter vários links que eu falo no final e eu peço que você assista o curso, a aula até o final sempre, né? E o WhatsApp é uma espécie de plantão de dúvidas. Quem quiser aí tirar dúvida sobre qualquer assunto comigo, é só entrar no WhatsApp. E peço também para você me seguir no canal do YouTube, que também tem vídeos lá com resoluções de questões, tem vídeos de história, vídeos que eu sempre gravo e coloco também no meu canal do YouTube. A gente tem que pedir, né? Semana de 6 a 13 de julho, esse slide é só para te organizar nos seus estudos aí. Sempre recomendo anotar a aula, né? É uma coisa bem importante para vocês também. Bom, eu tenho mantido uma tradição aí em começar por Brasil, né? Notícias de Brasil, notícias de economia. E lá vai lá a primeira notícia que você vai entender rapidinho o porquê dessa notícia. Saques da poupança superaram depósitos em 50 bilhões de reais no primeiro semestre do Banco Central. Saída líquida de recursos é maior para o período desde 95. Movimento ocorre em meio à disparada da inflação e aumento dos juros no país. Por que será que as pessoas estão tirando dinheiro da poupança? Porque a inflação está corroendo o salário, né? Há um grande número de desempregados, então você vai recorrer às suas reservas, né? E o próprio Banco Central diz isso, né? Eu vou até sair daqui, ó. Olha lá. Possíveis motivos. A elevada saída de recursos à poupança coincide com a alta da inflação. Em 12 meses, acumula alta de 11%. Lembrando que o teto é de 5%, né? Outro fator que pode ajudar a explicar a saída de recursos da poupança é a alta taxa de juros, a Selic. A taxa está em 13,25%, maior juro básico desde dezembro. Com isso, a tradicional caderneta de poupança segue com rendimento travado em 6,17%. Ou seja, existem outros TI, eu não sou bom nisso aí não, né? Sou professor de história, de atualidades e tal. Existem outras aplicações mais interessantes do que a poupança. Mas são sintomas de um país doente economicamente, não tenha dúvida, né? Então, está aí um dado econômico importante. 50 bi, é dinheiro demais, hein? É maior do que... Ah, Diogo, você não vai falar da PEC dos benefícios? Estão votando no segundo turno agora, quando eu estou gravando. Semana que vem eu trato disso aí. Mas pra você ter uma ideia, a PEC dos benefícios aí é de 41 bi, né? Saiu 50 bi, é maior do que essa PEC aí, que estão chamando de kamikaze e tal. Bom, parece que encontraram o mandante da morte, parece tudo, a gente não pode nunca bater o martelo,
mas o apelido do cara é Colômbia, novo investigado pela Polícia Federal, no caso Bruno e Dom. A investigação aponta que Colômbia tinha relação direta com Pelado, que foi quem matou, e confessou a participação na morte, né? Esse Colômbia, né? Segundo as investigações, paga despesa de pescadores que atuam ilegalmente em áreas indígenas. Quadrilhas também escondem cocaína em carregamento de pescado. Já falei, eles limpam o peixe, né? Então é uma espécie de... Bom, deve ter, sempre tem, né? Nessas quadrilhas todas, hierarquias, né? Então o Colômbia parece que é o cara que deve ter, com certeza deve ter algum político, algum grande empresário acima dele, mas ele é que fez o quê? O meio de campo falou, ó, vai lá e contratou o Pelado e o irmão dele para matarem o Dom e o Bruno. Tudo isso está sendo investigado, ele já está preso. Esse cara é meio xaropeta de tudo, né? Ele foi lá na polícia, né? Apresentou um documento e o documento era falso. Aí foram puxar a capivara dele e descobriram que o cara está envolvido com tráfico de drogas, etc. Então, essas coisas assim ficam até meio pé da vida no Brasil, né? Porque quando repercute mundialmente, o Brasil tem quase 50 mil assassinatos por ano, né? E quase 10% só que são desvendados. Lógico que é para causar qualquer indignação, mas uma vida é uma vida, né? Quando repercute, a polícia parece que consegue encontrar aí o mandante. Tá aí, então, o Colômbia sendo o... É que esse caso do Dom do filho, essa semana se apagou, porque tantas tragédias aconteceram essa semana que nós já vamos comentar. Esqueceram um pouco do caso do Bruno e do Dom, mas é bom a gente estar sempre lembrando aí que as investigações avançam. Bom, como não falar da intolerância política? A coisa está ficando feia, e aí não é para assumir lado nenhum, nem você e nem eu, né? Porque se por acaso houve uma bomba no comício do Lula na Cinelândia, houve uma facada no Bolsonaro, a violência vem aí acirrando dos dois lados, né? E infelizmente, nessa semana, né, já vou falar disso, né? Não só, né, esse foi preso, o cara que soltou, mas para mim parece que um drone com fezes foi jogado nas pessoas que participavam do comício. O juiz que mandou prender o Milton Ribeiro, que é o ex-ministro da Educação, acusado de fraude lá no Ministério, foi atacado por fezes, terra e ovos. Renato Borelli é o nome dele, e ele conseguiu controlar o carro e não se feriu. Mas ele já relatou à polícia que teve mais de 800 ameaças de morte aí. A eleição nem está começando, pessoal. O negócio começa em agosto. E se não tomar providência, eu sei lá o que pode acontecer com esse país, né? Como não falar? Desde o final de semana, não sai do noticiário o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Luiz de Arruda, de 50 anos, que morreu na madrugada desse domingo. Ele estava numa festa de aniversário e um policial civil, Jorge José da Rocha Guaranho, né, chegou atirando. Bom, a polícia está classificando o episódio como intolerância política. O que precisa saber agora, em que estágio está, como é que esse cara sabia dessa festa? Né? Se ele já foi com a intenção
porque aí o crime é premeditado, né? A defesa dele alega que foi em legítima defesa, porque teriam atacado pedras, etc. Não foi nada disso. A gente viu bem pelas imagens que o cara chegou atirando mesmo numa festa, né? Independente se é do PT, da Simone Tebet, não interessa, isso não interessa. Nessa hora, pouco interessa qual é o partido. Interessa é que são duas famílias que agora, uma desse tesoureiro que deixa 4 filhos, né? Debater política é fundamental. A gente vai para a mesa do boteco ali, debate, fala, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Existem quase 8 bilhões de opiniões no mundo, né? Agora, quanto a fatos, não há como a gente negar. Houve um homicídio. Jogaram fezes, deram uma facada num presidente, né? Quer dizer, isso é democracia? É assim que a gente vai tirar o país dessa crise? Pelo amor de Deus, né? Não entra nessa, por favor, né? Não entra nesse embate, porque esse embate não leva ninguém a nada, absolutamente nada. Não enriquece, empobrece, aumenta a violência e não tem outro nome para isso, é tragédia. As notícias vão saindo e se está saindo dinheiro da poupança, mesmo assim não está resolvendo. Porque o dado veio aí, ó, inadimplência bate novo recorde e chega a 66 milhões de pessoas em maio. Soma das dívidas atingiu 278 bilhões de reais. É o maior nível desde o início da série histórica, né? Desde que eles começam a pesquisar em 2016. Né? De acordo com o Serasa, São Paulo concentra maior número de inadimplentes, maior população, 15 milhões, depois o Rio, Minas, Bahia, Paraná, né? E o estado com o menor é Roraima, logicamente, por conta de ser um estado pequeno. Né? Deixa eu sair daqui só para mostrar uma coisa. Para quem que as pessoas estão devendo? Né? O maior volume da dívida dos consumidores está concentrado no setor de bancos e cartões, por causa dos juros. Em seguida vem água, luz e gás, que é horrível, porque as pessoas precisam disso para viver. Né? E depois o varejo, empresa e financiamento em terceiro lugar. Não é de se assustar. Com os juros que os bancos praticam no cartão de crédito, no cheque especial, e os lucros que eles obtêm, leva as pessoas que precisam comer, que têm filhos, que têm que pagar a escola, que têm que pagar plano de saúde, idosos que têm que comprar remédio, chega a um recorde de inadimplência. Então é recorde de dinheiro saindo da poupança, é recorde de inflação, é recorde de inadimplentes. Eu não venho aqui para ser o profeta do apocalipse, não. Mas que semana, hein? Que semana, meu Deus do céu. Quando não se bastasse isso, né? O incêndio muda a rotina. Olha só, eu fiquei assustado com esse dado. Foram 4 dias. Fábio, isso é uma coisa muito específica. Não é. Esse não ficou em negrito aí, né? É o maior centro comercial da América Latina, a 25 de março. Vão ter que demolir aquele prédio de 10 andares. Né? É lógico que ali é um local com muita facilidade para incêndio, porque você tem muito tecido, material de festa, plástico, né? Então, mas atingiu a primeira igreja ortodoxa do Brasil. Sabe quantas pessoas passam por dia na 25? 300 mil pessoas. Ora, e a polícia teve que interditar, porque senão o prédio podia cair em cima dos lojistas e dos comerciantes e das pessoas que estão ali comprando.
O incêndio durou 4 dias. Hoje ele parou, ele começou no domingo, conseguiram controlar hoje, quarta-feira. Mas é impressionante, né? Esse dado, eu pensava que era o Brás, a região com o maior número de... Mas não é o Brás. Como o Brás tem um horário muito restrito, imagina você que a 25 tem um horário maior de trabalho, né? E muito mais loja. Então passam 300 mil pessoas. Brincadeira, né? Então, enfim, como muitas vezes já caiu em vários concursos, aquele incêndio da Cinemateca, né? O incêndio lá no Borba Gato, eu vou pegando a tendência dos concursos, né? E isso aí também foi amplamente noticiado. Agora, é tudo errado, né? Não tinha laudo de bombeiro, né? Fiscalização precária, dá nisso, né? Bom, antes de... Eu não coloquei aqui, porque assim, o que esse médico fez, né, ao estuprar aí a mulher na cesárea, eu não coloquei como notícia. Porque, assim, tentando até respeitar a pobre da mulher que foi dosada, superdosada, mas esse filho da puta desse cereal aí, né? E é bom a gente também inserir nesse contexto que a cada 45 minutos uma mulher é violentada no Brasil, né? Ou por violência física, ou por estupro, ou por... E não dá para tolerar mais, o cara mexeu comigo porque a saia tá pequena. A gente tem que respeitar as mulheres, né? E respeitar o corpo das mulheres. Eu achei que... Eu não me fiquei à vontade, juro por Deus. Porque um cara que faz um negócio desse, você imagina, né? O trauma que essa pessoa vai ter aí carregando, e quantas pessoas... Ele me lembrou muito o Abi Massaí, né? Que também, num momento de muita fragilidade, onde as pessoas queriam engravidar, ele ia lá e também cometia abuso sexual. Eu sei que muita gente não tá dando enfiar a mão na cara de um desgraçado desse. A gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, está aí a intolerância que eu acabei de denunciar. É cadeia para sempre para esse desgraçado aí, né? Mas eu achei que, enfim, não me senti à vontade para colocar como notícia, mas também não poderia passar em branco aí. O que estão investigando agora é se esse cara já não fez isso com outras. E o parabéns à equipe médica que desconfiou e armou tudo para pegar o flagrante desse desgraçado, maldito, cafajeste, louco. Agora estou querendo dizer que o cara é louco, né? Louco não, é um filho da puta mesmo. Temos que respeitar as mulheres. Que século nós estamos? Nós estamos andando para trás, meu Deus do céu. Tá aí, ó, vamos votar em mulher, né? Porque aí, quem sabe, eu sempre votei um candidato homem e um candidato mulher. Por quê? Porque eu quero que elas tenham maior representatividade e lutem e consigam com isso, né? Que não seja a política o campo dos homens brancos ricos, né? Que a gente tenha, né? Marielle Franco foi assassinada, né? Por ser uma mulher negra. Bom, enfim, é esse campo da indignação que prova cobra, sim. Aqui não é um discurso político, não é nada disso, é que isso aparece em prova, porque são crimes amplamente noticiados. Atualidades é isso, é aquilo que está na notícia no jornal. E aquilo que está na notícia no jornal vira aqui assunto de prova e vira a questão do meu livrinho. Vamos para o mundo. Bomba na Inglaterra, no Reino Unido. Boris Johnson renunciou. Renunciou, mas fica interino.
A vida dele já não vinha nada boa, né? Ele teve aí né, uma votação há um tempo atrás, se ele ficava ou não no poder, porque ele teria feito uma festinha em meio à pandemia, onde ele mesmo impôs o lockdown, né? Ele sobreviveu ao voto de desconfiança há um mês atrás, né? Agora, no terceiro parágrafo, vou sair daqui. O jornal britânico publicou que Chris Pincher, então deputado Chief Whip da bancada do partido, apalpou 2 homens em um clube privado em Londres. O deputado Chief Whip é um posto que no sistema político britânico tem como atribuição garantir que parlamentares do partido votem conforme a orientação das lideranças. Ou seja, é o que a gente chama aqui de líder partidário, liderança dos partidos no parlamento. Bom, era do partido dele, o Boris Johnson indicou esse cara, a popularidade dele estava em baixa, né? Vários ministros pediram demissão, vários secretários do governo pediram demissão, e lá a coisa é séria, né? Aqui não, aqui o presidente da Caixa Econômica Federal também faz assédio e não acontece nada, né? Até agora está lá, era para estar na cadeia também. Estão investigando, mas tudo indica que sim, né? Lá, o cara apalpou 2 homens e o Boris Johnson renunciou. O que está previsto é que ele fique até setembro. Já começou o processo, tem acho que 11 candidatos, né? Mas é um processo demorado e quem vai decidir é o Partido Conservador, que tem maioria no parlamento britânico. Então, não dá para a gente adivinhar quem vai ser, porque é 11 de setembro a data aí do anúncio do novo primeiro-ministro britânico, que é um cargo fundamental, está entre as maiores economias do mundo, está no Conselho de Segurança da ONU, né? É uma potência bélica, está ajudando muito a Ucrânia, aí, e ele renunciou. Aqui eu continuo um pouco falando, né? Olha lá, 5 de setembro. Então é só uma continuação. Depois você dá um pause e vai lendo, que eu já contei tudo que está aí, né? No total são pelo menos 50 funcionários do governo que tinham deixado suas posições até ele renunciar. Então, está lá em vermelho, o novo primeiro-ministro será anunciado no dia 5 de setembro. Então tem aí o mês de metade de julho e agosto, 45 dias para eles decidirem quem será o novo primeiro-ministro britânico. Bomba da política, né? Olha a China expandindo. China avalia vender 220 bilhões em títulos no segundo semestre. Títulos seriam antecipados da cota de 2023. Dívida seria destinada para pagar gastos com infraestrutura. Então, isso traduzindo é 1,5 trilhão de yuan. Yuan é uma moeda chinesa. O que é isso, né? O que é esse título? Explicando sem muita economia, o governo vende um papel, né, no mercado, as pessoas compram e ele paga uns juros. Ele recolhe esse dinheiro, né, e depois ele paga aos poucos aí esse título do governo, porque ele vai lá e investe em infraestrutura. Olha o expansionismo chinês, 220 bilhões de dólares. E não é só na China, não é só na Rota da Seda, é na África, é na Argentina, é na Venezuela, é no Irã, é na Rússia, né? Nesses países que teoricamente não se dão muito bem com o Ocidente. Então, é uma China partindo para uma agressão, né, no mercado. Olha lá, segundo o chefe da pesquisa para a Ásia-Pacífico, está claro que os governos locais precisam de mais dinheiro. Afirmou que, apesar da medida inédita do governo chinês, ainda não será muito desafiador. Imagina,
que a China consiga atingir o crescimento de 5,5% neste ano, né? O mundo todo está em recessão, há uma recessão mundial dita, bateu o novo recorde da inflação nos Estados Unidos, 9,1%, né? E a China botando para quebrar, com 220 bilhões em infraestrutura, né? Dá para fazer isso aqui no Brasil? Dá. O problema é que endivida muito o governo, porque os juros é 13,75%, né? Mas nesse momento de crise mundial, você investir em infraestrutura significa você gerar emprego e renda, porque a infraestrutura exige muita mão de obra. E, ao mesmo tempo, amplia o leque chinês de atuação em economias mundiais, né? A China é o país do século XXI, vai passar os Estados Unidos, não em armamento, mas em economia. Comendo quieto, né? A Europa está vivendo um caos de aeroporto e um caos de calor, né? Caos nos aeroportos. Entendo que está causando dias de espera para voos na Europa. Há registro de atrasos e cancelamentos em Lisboa, Paris, Madrid, Londres, Amsterdã, Alemanha. Estados Unidos também estão sendo afetados. O brasileiro relatou que ficou 6 dias com a mesma cueca no aeroporto. Acho que vocês viram esse vídeo rodando pela internet. O cara é meio comediante e tal. O que está acontecendo? Primeiro, com a retomada aí das pessoas poderem sair de casa, naturalmente que as pessoas estão viajando mais, né? Então, mas esse caos no aeroporto tem as explicações, está aqui no texto. Retomada após a paralisação da pandemia, né? Férias de verão na região, demissão dos profissionais qualificados devido à baixa demanda na pandemia, e agora você tem que recontratar essas pessoas, altos casos de doenças respiratórias pela própria Covid, né, que afasta alguns funcionários, insatisfação da tripulação com alta carga de trabalho, causando greves. Então, essas seriam as causas aí desses apagões aéreos aí na Europa, né, que trava negócios também, né, atrapalha a vida das pessoas em férias. Eu vi hoje, acho que foi hoje ou ontem, que Londres pediu para que as empresas aéreas não vendam mais passagem. Parem de vender porque os aeroportos não estão suportando, não tem mais gente para colocar, está travando tudo, né? A que ponto nós chegamos? Hoje só estou falando a que ponto nós chegamos, né? Aqui uma história, para a gente sempre olhar para todos os continentes e todo mundo, né? Morreu o ex-presidente de Angola. Era um populista, meio metido a corrupto, mas ele tinha se chamava José Eduardo dos Santos, né? E ele foi, acho que, o cara que mais tempo ficou, que ficou mais tempo governando um país da África. Quase 40 anos. Ele governou Angola. O apelido dele era Zedu, né? E ele tinha uma doença prolongada, né? Ele foi, como todos os países africanos, Angola também, Angola ficou independente de Portugal em 75, e quando ficou independente as etnias começaram a lutar, né? E foram até 2002. E ele conseguiu, né, pacificar o país. Por isso, tinha denúncia de corrupção, tinha denúncia aí de populismo, nepotismo e tal, mas pacificou o país. Então ele era muito querido, né? Em 2017 ele deixou o cargo, mas foi um cara muito importante aí para a história de Angola, que pelo menos a gente não... Quando eu falo do Sahel, eu falo do Congo, quando eu falo da guerra civil na Etiópia, né, dos problemas que ocorrem na Líbia, Angola você não vê, Gana, que agora teve um grande movimento, você não vê eu tratar aqui de Angola, que é um país que aparentemente está pacificado. E aí ocorreu a morte dele aí.
nessa semana, dia 8. Bom, o mundo também assistiu assustado à morte do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Quem não lembra dele, ele aparecendo de Super Mario aqui quando teve as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, ele aparece de Super Mario convidando as pessoas para a Olimpíada do Japão. Ele já tinha, é o cara que... o Japão tem uma história assim, ele é um país estável, os dados econômicos são muito tranquilos e tal, mas muda muito de primeiro-ministro. Ele foi o cara que ficou mais tempo como primeiro-ministro, mas ele estava afastado do cargo, porque tinha uma doença intestinal grave. Pois bem, acontece que existe lá uma igreja fundada por um cara chamado Moon, que diz que quando tinha 15 anos, Jesus Cristo apareceu para ele e que as pessoas devem se livrar do pecado e ele defendia isso, né? E ele se reunia com chefes de Estado, é um cara que... E as pessoas faziam muitas doações para essa igreja dele, a Igreja da Anunciação, acho. E no Japão as coisas são muito loucas, né? Não é aqui com grandes comícios e política. Ele estava numa cidade chamada Nara, em cima de um caixote, fazendo um discurso para um parlamento, para a votação parlamentar, tanto que o partido dele venceu as eleições lá no Japão. No Japão não tem histórico de venda de armas, de tiroteio e tal, tanto que o cara que matou o Shinzo Abe, ele aprendeu a fazer pela Deep Web aí uma arma caseira. Ele deu 2 disparos. No primeiro, olha que coisa louca, ele olhou para trás, aí na hora que ele olhou pela segunda vez, o que aconteceu? Atingiu o coração dele. Isso causou uma comoção total no mundo, né? Porque ele era um populista tal, mas era um cara que tinha uma qualidade de organizar a vida econômica japonesa. Tanto é verdade que a aliança do Partido Liberal Democrata, a qual ele pertencia, ficou com 76 das 125 cadeiras, então conquistou a maioria lá no Japão. Por isso que eu falo, essa semana tá pesada, né, pessoal? Assassinatos, violência, estupro, enfim. Que mundo, né? Era pra gente estar vivendo um mundo melhor para sair da pandemia. Houve uma reunião na Indonésia dos ministros, há uma reunião, né, que é feita antes pelos ministros do exterior dos países para que depois ocorra a reunião dos chefes de Estado do G20. E houve essa reunião nesse final de semana na Indonésia. Qual foi o tema? Duvido se adivinhar? Guerra da Ucrânia, né? E o Sergei Lavrov foi à reunião, né? Então, né, se mostrou aí disposto, né, a discutir essas questões e falou que existe uma russofobia muito grande, raivosa contra a Rússia, né? Criticou bravamente as sanções que o mundo está colocando, mas esse é o tema. E lá embaixo, internamente o governo de Vladimir Putin segue abafando ponto de vista diferente. Nessa sexta-feira, um vereador de Moscou foi condenado a 7 anos de cadeia por criticar a guerra. Ou seja, não adianta falar que a Rússia é ingênua nessa história. Não tem ninguém ingênuo, né? Agora, que não há democracia, tá lá aquele cara que foi envenenado, né? A Rússia, se você falar mal da guerra ou falar mal do Putin, você vai preso. O cara foi preso porque falou mal da guerra, 7 anos de cadeia. Mas teve essa reunião e aí ocorrendo, né, a reunião do G20, já teve a do G7, nós já tratamos aqui em outras aulas, eu trago para você, porque sempre quando tem essas reuniões eles produzem um documento dizendo qual é a tendência dos países aí para o futuro. Sri Lanka, meu Deus, o Sri Lanka está no caos. Sri Lanka eu já falei para vocês na aula passada, agora o presidente fugiu, né?
Hoje decretou estado de emergência. O nome dele é Gotabaya Rajapaksa. A família dele governa quase como uma dinastia, o Sri Lanka. Você já viu o Sri Lanka na aula passada, ele é Gota, ele fugiu, passou para o primeiro-ministro e as cenas foram bizarras, né? Ele fugiu para as Ilhas Maldivas. As pessoas invadindo o Palácio Presidencial, o Palácio do Primeiro-Ministro. Quem está governando interinamente é o Primeiro-Ministro. Mas o que acontece com o Sri Lanka? O Sri Lanka está super endividado, não tem dinheiro, não tem dólar em caixa, não conseguiu pagar o FMI, vivia muito do turismo e da venda de arroz e outros produtos, né? Caiu demais a produção de arroz, a exportação de arroz, porque ele proibiu o uso de pesticida. Eu li um artigo interessante sobre isso, né? E aí a produção de arroz caiu drasticamente lá, e aí o Sri Lanka começou a ter que importar mais do que exportar, ou seja, se endividou. Se endividou, não consegue comprar combustível, não tem comida, né? E aí, como em todos os países do mundo, isso está sendo recorrente nas nossas aulas. Olha, manifestação contra tal governo, derrubaram tal governo. Porque o pós-pandemia está sendo marcado por essa crise econômica mundial. É quase como um pós-pandemia, a guerra da Ucrânia, eu compararia aí quase como um mundo pós-Segunda Guerra Mundial. E as pessoas estão ou com os ânimos acirrados, ou sofrendo de doenças mentais, ou derrubando governantes. É o caso do Sri Lanka, que tem 22 milhões de habitantes, né? Então, o país não tem dólar, não tem euro, então falta remédio, falta alimento, falta combustível, a ponto do governo pedir para as pessoas trabalharem de casa e não saírem de suas casas. Bom, uma última notícia sobre a Ucrânia. Eu não vou repetir aquele mapa, porque senão fica muito repetitiva a aula, mas olha lá, mais de 5 mil civis já morreram na guerra da Ucrânia, diz a agência da ONU. O Escritório de Direitos Humanos estima o número real de vítimas da guerra é bem maior, já que não há levantamento nas áreas dominadas pela Rússia, especialmente o quê? Luhansk, porque a guerra está em Donetsk. Eu peço que você veja a aula anterior, para não ficar sendo repetitivo, mas eles já conseguiram contabilizar 5 mil mortos. É muito maior. Já se fala em 37 mil soldados russos mortos, né? 7 milhões e meio de refugiados, mas, por exemplo, Mariupol, Donetsk, Luhansk, ninguém consegue chegar para saber quantas pessoas morreram, né? Isso aqui é um número que eles têm de concreto, né? A guerra não tem sinal nenhum aí de fim. Ontem a Ucrânia atacou a região de Kherson, que estava sob o controle da Rússia, né? E 7 pessoas morreram. E com essas armas que a Ucrânia está recebendo do Ocidente, ela está conseguindo reagir de certa forma. Mas a guerra se concentra, é só pegar a aula passada que você vai ver no mapinha, naquele estudo, aqui daquele Instituto de Estudos sobre a Guerra, que eu já falei para você que faz levantamento. Está no leste, né? Mas não quer dizer que não haja ataque a Kharkiv. Outro dia atacaram um prédio residencial, já foram mais de 60 mortos em Kiev. Então a Rússia concentra grande parte do seu exército ali no leste, na guerra, porque ela quer aquela região autônoma e independente, né, da Ucrânia. A Ucrânia não quer ceder. Essa guerra vai até o final do ano, ou mais para diante. Mas aí vem uma boa notícia dessa guerra. Deixa eu sair daqui. Hoje, o chanceler da Ucrânia, Dmytro Kuleba,
afirmou que está a 2 passos para conseguir liberar os grãos que a Rússia também, em outras aulas eu já mostrei. Dá uma clicada onde é que é o Mar Negro, né? Lá na Turquia negociaram Rússia e Ucrânia e estão aí praticamente conseguindo liberar quase 2 passos para liberar a exportação de grãos, o que certamente vai ajudar muito nessa inflação mundial e nessa crise alimentar que os países mais pobres estão vivendo. Então, pelo menos uma notícia boa, né? Mas a guerra continua com mais do mesmo. E aqui eu tenho que trazer as notícias que são dadas oficiais. E a ONU falou em 5 mil, mas quando essa guerra acabar, o balanço a gente vai saber que vai dar, para mim, vai dar mais de 100 mil mortos entre russos e soviéticos. Tem brasileiro morto aí no meio também, né? Bom, pessoal, aqui, como você sempre sabe, eu anuncio a existência desses livros. Eu fiz um levantamento em todas essas grandes plataformas aí de venda de material, Eduz, Hotmart, não sei o quê. Não existe material de atualidades. Vá no Que Concurso e veja também que é só certo ou errado, questões medíocres, e o livro azul e o livro salmão são os livros que tratam de assuntos de 2021. O livro preto são 50 questões de Brasil e 50 de mundo. Trata de dezembro e janeiro de 2022. O livro azul escuro trata, volume 4, de janeiro a março, e o livro rosa de março a maio. Essa semana eu termino o livro 6. Faltam 2 questões, tá? Para eu terminar o livro 6. Diogo, isso é um jabá? É um jabá. Mas é um jabá consciente, é um jabá honesto, porque eu sei... Por exemplo, o livro 6, pra você ter uma ideia, como não tem questão, é o que está dando mais trabalho e está ficando mais forte. Por quê? Porque ele está 100% de inéditas. 100% de inéditas. Ele vai tratar de maio até agora o finalzinho de julho. E para você ter uma ideia, é o tempo que eu demoro para conseguir fazer essas 100 questões. É só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp aí, ou aqui embaixo tem o link, né, na descrição do vídeo tem um link no Hotmart, você pode comprar por lá também, né? Como tem também aí, eu falei para você ficar até o final, a assinatura premium com preço imbatível que o Cristiano enlouqueceu, né? Aí tá onde você tem acesso a todos os cursos da plataforma. Dá uma acessada no link e entra no grupo do WhatsApp do Vencendo e Conversa com o Cris. E tem também aí o link do meu canal no YouTube, tá? Não perde essa oportunidade. Ó, em especial, pessoal que vai prestar PM, né? Prefeituras, atualidades está caindo em todas e tem que treinar, tá bom? Você tem essa aula de graça, né? Mas tem que treinar também em questão. Desculpa, não é para dizer que eu sou bom, gostosão, é para ser honesto com você e dizer que tem esse material aí à sua disposição. Esses são novamente os meus endereços, para que se alguém perdeu lá do começo da aula, tá? A gente pede o joinha a seguida, né? E por fim, os endereços do melhor canal. Deu pau, deu bug, o Cris me falou essa semana. Pô, Diogo, é muito vídeo, mais de 1000 vídeos tem, né? Ele fez até uma playlist de atualidades para facilitar seu acesso às aulas. 1,7 mil vídeos, uma coisa de louco, né? Mais de quase 60 mil inscritos. Os outros colocam, mas tiram os vídeos. Aí é só para fazer propaganda. Nós não aqui do Vencendo, nós deixamos lá e com muito conteúdo, com os melhores professores aqui de São Paulo e do Brasil. Gente,
Muito obrigado, bati 45 minutos hoje, ó. Muito obrigado, desculpa as notícias tristes, mas é o que o nosso país está vivendo. Vamos em frente, força na peruca, que nós precisamos ter muita força para melhorar o nosso Brasil em todos os valores, né? Valores humanistas, né? Na relação com a mulher, na relação da economia, na aceitação do outro. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o dia 20.